esta oportunidade e quero transferir toda a honra e toda a glória ao Senhor nosso Deus. Agradecer em primeiro lugar a Ele, porque nada acontece, sem a permissão do nosso Deus. E eu acredito assim, porque a nossa vida está nas mãos dele. E é Ele quem nos dirige, é Ele quem nos orienta. Quando nós aceitamos isso, quero agradecer também ao pastor Roberto por nos fazer esse convite, confiar essa missão tão honrosa, uma responsabilidade tão grande, estar falando para a família de Deus e também para casais. Não é fácil, é uma responsabilidade muito grande. E quando nós estamos falando aqui, as pessoas estão vendo isso que nós estamos falando na nossa vida, Então, nós somos a vitrine. Então, assim, é uma coisa muito séria, Mas nós louvamos a Deus por isso. E agradecemos também, porque o nosso pastor Rinaldo também, ciente também, permitiu estar aqui junto com os irmãos. Então, nós agradecemos ao Senhor e devolvemos a Ele toda a honra e toda a glória. Estou acompanhado da minha esposa, Márcia, e a minha filha, Eliane, é casada, o marido dela não pode vir, mas ela está aqui com a gente também e está nos ajudando aqui neste trabalho. Meus irmãos, eu quero, dentro do tema, eu quero ler convosco uma passagem no Evangelho de Jesus Cristo, segundo narrou o evangelista João. Nós vamos lá para aquela leitura bem conhecida nossa, capítulo de número 2. Evangelho narrado por João, capítulo de número 2. Nós estaremos lendo a partir do primeiro versículo. Você que trouxe a Bíblia, nós estaremos pensando um pouco dentro desse texto bíblico que é base para nós discorrermos o assunto dentro desse tema, que é edificando a família, edificando em Cristo. Evangelho narrado por João, capítulo 2, versículo 1, diz assim, vamos fazer uma leitura participativa, já que alguns trouxeram a Bíblia, aí eu vou ler o primeiro versículo, você que trouxe, você lê, tá? E a gente vai participando, A dinâmica quebrou o gelo, então a gente está bem. Gostei. Então vamos lá. Todos encontraram? Amém. Então vamos lá. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. 2. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali 6 calhas de pedra que os judeus usavam para a purificação. Cada uma levava 2 ou 3 letretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram até em cima. Disse-lhes: tirai a água e levai ao mestre Sala, e levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom. Quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou então sua glória e seus discípulos creram nele. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, curva a sua cabeça. Amado Deus e eterno Pai, sou grato ao Senhor pela Tua palavra que é viva, eficaz, penetrante, poderosa, e ela tem sido, Senhor, o nosso manual, o nosso guia, para dirigir nas nossas vidas e nos orientar
a como viver segundo a tua vontade e, acima de tudo, sermos abençoados pelo Senhor. Aqui estou diante da tua igreja, diante de famílias, de pessoas que foram lavadas e remidas no sangue do Senhor. E aqui, Senhor, para trazer, fazer a exposição da tua palavra e também aplicar, Senhor, verdades contidas na mesma, para que possamos viver uma vida, ter uma vida que agrada ao Senhor e que, acima de tudo, o teu nome possa ser glorificado. Nos colocamos em tuas mãos, desejando ser um instrumento do Senhor, para que o teu propósito possa ser desempenhado nesta noite. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, o tema é sugestivo, muito importante, principalmente para casais, né? Edificando em Cristo. E dentro desse tema, não vou ter texto básico, Salmo 127, mas toda a nossa fala está dentro desse tema, que é edificando em Cristo. E tenho como base este texto. E dentro do texto, nós estaremos extraindo algumas verdades e alguns pontos que são aplicáveis à nossa vida de casal, à nossa vida em família. E que vai contribuir muito, né, para o engrandecimento do reino de Deus e para o bem-estar e a bênção de Deus na vida da família. Quando nós olhamos esse texto e lemos, né, sempre eu gosto de deixar aqui, né, um subtítulo para o texto que a gente escolhe para estar falando. E dentro desse subtítulo aqui, né, eu coloco o seguinte: evitando um constrangimento em família. Quando nós olhamos isso, nós podemos pensar primeiro no constrangimento. Né? O que é um constrangimento? Embaraço, vergonha, né? Outra coisa, situação desconfortável. Alguns dizem lá, fiquei na saia justa, né? Aperto. Então, ou seja, o constrangimento ele não é bom, né? Alguns ficam com a face rubra, alguns, né, ficam todo desajeitado. E quando nós olhamos à luz do texto, né, nós percebemos aqui que houve, né, estava prestes a um constrangimento no seio da família. Era um encontro social, né? Porque era um casamento, né? Uma nova família estava surgindo e nesse encontro nós percebemos a presença de Jesus. Jesus estava lá, né? E pelo texto que foi apresentado, nós podemos inferir uma coisa, que Jesus era amigo da família. O escritor, ele começa falando que Maria, mãe de Jesus, estava lá. Mas no versículo de número 2, ele diz o seguinte: Jesus também foi convidado com os seus discípulos. Então aqui eu posso inferir no texto que a família conhecia Jesus, né? A família também tinha um apreço pela, vamos dizer, pela igreja, porque os discípulos estavam lá. Então as pessoas do círculo e do vínculo, né, familiar e do vínculo cristão tinham uma ligação com Jesus. Então Jesus estava próximo e eles convidaram Jesus. Mas nós percebemos que nesse momento, né, surgiu uma situação difícil. Que faltou o quê? O vinho. Talvez para nós hoje, no nosso contexto, faltar vinho, talvez para nós não significaria tanto. Mas um vinho no casamento, ser uma situação embaraçosa, constrangedora. Mas quando nós olhamos o aspecto cultural, né, dos judeus, o vinho, ele é uma coisa muito importante. E nos encontros sociais, familiares, não poderiam faltar o vinho. O vinho, ou seja, em uma festa, se faltasse o vinho, teria alguns aspectos negativos. Principalmente o noivo
a família dos noivos teria uma imagem negativa. Primeiro, a ausência do vinho neste encontro tem um aspecto do tempo. Por quê? Porque o casamento judeu, irmãos, não é igual nós que estamos aqui, que é o sábado, né? E passou. O casamento judeu costuma ir até 7 dias. Então, se faltou o vinho, opa, a festa vai acabar. Então é constrangedor. Então eles pensavam que a comemoração e a ideia do casamento que fosse uma coisa duradoura, que perpetuasse. No aspecto do casamento, o nosso pensamento cristão, no sentimento bíblico, né, é uma relação duradoura e que nada possa interromper. Mas faltou o vinho, opa, mas logo no início, já não começou bem. Então você consegue entender que já era uma situação constrangedora? Outro aspecto, o aspecto da imagem. Vou a uma festa, sou convidado. Quando chegamos lá, aí o momento das coisas importantes, o alimento, os convívios, a recepção, começa a faltar. Não tem. Aí nós pensamos assim, porque se não tem condição, não faz a festa. Não é assim? Não dá, se você não tem condição, não faz. Fica sem fazer. Então dá uma ideia que no aspecto da provisão, os noivos já começaram mal, né? E a família também. Não souberam fazer uma provisão. E aí talvez, porque nós vimos que eles procuraram, foi o noivo. Né? Procuraram o noivo e disseram para ele o seguinte: rapaz, o melhor vinho, ele vem no princípio. E você não fala que procurou o pai da noiva, procurou o noivo. Então, se faltou o vinho, pode dizer o seguinte: rapaz, o sogrão, né? Olha, o rapaz está levando a minha filha. E aqui na festa faltou o vinho, que é coisa simples que todo judeu tem em abundância, e a filha vai passar fome. Vai faltar alimento para ela. Então o aspecto da provisão e a imagem, ela não fica muito positiva, né? Não fica boa. Então por isso que nós percebemos que nesse momento a intervenção, faz sentido a intervenção de Jesus aqui. Porque tinha uma imagem, um impacto, ou seja, uma necessidade muito grande de garantir isso. Uma relação duradoura, né? O cuidado, a provisão, né? A assistência, isso já deveria ser apresentado logo no início. E no primeiro dia já acontece assim, popularmente, não senti firmeza. Então aí a gente começa a ver o porquê dessa situação constrangedora. A outra coisa que nós podemos tirar também nesse texto, a primeira coisa, ou seja, a outra coisa é o seguinte, que a vida desse casal, essa passagem nos mostra o seguinte, que mesmo em momentos de felicidade, nós podemos ser atingidos por constrangimentos ou situações constrangedoras. Mas estava tudo tão bem entre a gente, estava tudo tão colorido, nós até saímos, viemos, mas estava tudo tão bem, e agora? Isso pode acontecer. E o texto nos mostra isso. Mesmo em momentos felizes, situações constrangedoras podem surgir. Agora, outra coisa que nós podemos pegar dentro desse texto é o seguinte, que em situações constrangedoras, né, mesmo estando na presença de Jesus, nós não estamos livres. Porque Jesus estava na festa. Mas a situação constrangedora, ela sim está boa. E aí? E como cristão, às vezes, poxa, mas não sigo a Jesus, né? Tem justamente comigo. Mas o texto mostra que essas situações nós podemos ser também atingidos. A outra coisa que nós percebemos dentro de todo esse texto, desse texto, momentos felizes, podemos ser surpreendidos, mesmo tendo a presença de Jesus,
podemos passar por situações constrangedoras, mas nós também podemos entender o seguinte, que nestas situações constrangedoras, se temos uma comunhão com Cristo, nós temos a solução do nosso Glória a caso. Deus, aleluia. Porque para o noivo aqui, o texto não traz, mas nesse momento difícil, Jesus apareceu. Glória a Deus. E Jesus mudou a situação. E aí, nós começamos a pensar em alguns pontos, né? De verdade. Não vou estender muito, tá? Vou policiar bem a hora aqui. Olha só, a primeira coisa que eu quero pensar com você, a importância da presença de Jesus em nossa casa e na nossa família. Você já pegou, porque Jesus estava lá e ele deu um jeito. Mas vamos pensar no nosso dia a dia. Aqui, né, no casamento oriental, nosso aqui, olha só, o que nós colocamos em ênfase? Olha só, nós convidamos muita gente. Nós convidamos amigos, os amigos dos amigos, nós convidamos a família, né? Convidamos a família da noiva, a família do noivo, né? Os primos primeiro, segundo, terceiro, quarto, outro vem, o amigo do amigo, chama um amigo, porque ele é meu amigo, e a gente vai chamando, né? Vai ligando, olha só, eu fui pontuando aqui. Nós chamamos as testemunhas, não é? Tá vendo? É um momento importante da nossa vida, né? Depois nós contratamos serviços de apoio, não é mesmo? Garçom. Nós conferimos a lista de convidados, não é mesmo? Não pode faltar. No dia direitinho, ó, quem é o responsável pela provisão, ele vai lá, ele contrata um buffet e olha como que a coisa está acontecendo. Nós preocupamos com tudo isso. Aí você vai me dizer, pastor, está errado? Não, deve. Tem que ter, se você pode, dentro das suas posses, faça. E faça bonito. A palavra de Deus nos orienta que nós devemos fazer tudo com decência e ordem. Mas tem um detalhe, nós não podemos esquecer de colocar Jesus do nosso lado. Há uma coisa interessante, essas pessoas estão lá compartilhando da nossa alegria. Mas vou dizer para vocês uma coisa, essas pessoas passam. Alguns vão lembrar. Outros dizem, olha, vou tomar café na sua casa depois que passar. Não é assim? Vou estar lá. E aqueles que não puderam ir na festa, vai levando um presentinho. Porque não pode estar, mas vai. Depois o tempo passa. E essas pessoas têm uma vaga lembrança, ou talvez nem nos visitam. E talvez naquele momento que a gente precisa desta presença, porque esteve lá, talvez eles não vão lembrar da gente. E não vão lembrar da festa. Mas eles foram convidados. Agora o texto, e na nossa realidade, na aplicação, nós precisamos entender uma coisa. Nós temos que fazer tudo isso que eu falei com você, mas nós temos que convidar Jesus. Porque Jesus, ele não contenta estar apenas na festa. Ele quer estar todos os dias com a família. Eis que estou convosco todos os dias. E ele coloca um marco até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus, ele tem prazer, ele tem alegria e ele quer estar conosco. E a presença dele não é só na festa, mas é a todos os instantes da nossa vida. Isso aqui quer dizer que não é só o convidar, o texto nos leva a entender que é comunhão, é presença, é participar, né? Eu gosto muito de citar esse texto quando eu estava lendo um livro Família Cristã nos últimos dias atuais. E aí o Cláudio Honor de Andrade, ele cita uma passagem nesse livro que ele fala que ele chegou em uma casa para fazer uma visita, e quando ele chegou lá, tinha no quadro, estava no quadro estampado uma seguinte frase, que aqui Jesus é o nosso convidado para todas as refeições, e é ouvinte assíduo em todas as nossas conversas. Então, ou seja,
Jesus participava a todo instante. Quer momento melhor do que quando a gente está alimentando? Jesus está lá. Quer momento melhor quando nós estamos com a família, conversando com um amigo, com pessoas agradáveis? Jesus está lá, ouvindo o que eu estou dizendo, participando do assunto, em algumas situações, deixando uma sugestão. Então aqui, a primeira verdade que nós precisamos entender que é a importância de ter a presença dele na casa, na família e participar a cada instante. Olha o porquê, pastor, isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É bonito toda essa estrutura. É bonito toda a estrutura de uma casa, por mais que ela seja bem repartida, bem ornamentada, todos os recursos, a maior segurança, mas se eu não tenho Jesus nesta relação, se eu não tenho comunhão com o Senhor, eu vou enfrentar turbulências e não vou em algum momento conseguir sair dela, porque eu não tenho referencial. E eu não dou liberdade para ele fazer algo na relação, na família, aqui especificamente, na vida do casal. A segunda coisa que nós podemos inferir, ou seja, dentro desse texto, a presença de Jesus, ela traz solidez, ela traz equilíbrio em família com a presença dele. A segunda coisa que eu quero extrair no texto com vocês, não quero cansá-los. Olha só, primeira coisa. Segundo, problemas surgem mesmo estando na presença de Jesus. Eu disse, quando nós lemos o versículo de número 2, olha, tendo acabado o vinho. Uma coisa que é interessante nós pensarmos. Olha, Jesus era conhecido da família? Vamos lá, vamos testar. Jesus era conhecido da família? Sim. Beleza. A família tinha intimidade, como eu disse, posso inferir do texto. Ela tinha intimidade com os discípulos de Jesus? Sim. Podemos dizer que sim. Convidaram os discípulos. Eles estavam lá. A mãe de Jesus também estava lá. E aí o que nós podemos entender? Que mesmo estando em Cristo, nós estamos sujeitos a enfrentar dificuldade. E outra coisa que eu quero te dizer. Toda família tem problema. Toda família tem diversificado de um com o outro, um com mais, um com menos intensidade, com áreas diferentes, mas toda família tem problema. Jesus disse: no mundo tereis, mas tende. Tem uma versão que acho que bonita, por isso eu falo de versão, né? E tem uma versão seguinte que tenha bom ânimo nas aflições. Ela inverte. Ou seja, não desanima não, vai ter, mas tenha bom ânimo. Agora, se você olhar à luz da Bíblia, nós iremos ver que famílias têm dificuldade. Esse trimestre nós estamos dando uma lição riquíssima, né? Se você olhar para Abraão, que problemão que Abraão tem. E quando nós olhamos no texto bíblico, na leitura, o nosso pai na fé. Estava tudo muito bem. Lembra das tempestades, dos ventos que aparecem, dos momentos de felicidade? Abraão, com Sarai, tranquilo. E Deus disse: eu vou te dar um filho. E aí começou o problema. Começou a turbulência. Né? E aí você sabe da história, a gente vai pegar um pouquinho mais à frente. Quer ver outra situação de outro casal? Moisés. Moisés recebeu um chamado para tirar o povo do Egito. Né? E Moisés foi, a família ficou. Depois a gente vê na passagem Jetro levando a esposa e os filhos e entrega Moisés. Depois, olha, Deus espera Moisés ficar no Egito. Moisés volta, né? Ele volta, Êxodo, nós iremos ver isso, né? Capítulo 24, ele volta e Deus esperando Moisés lá. E lá na passagem você vai ver que Zípora tem atrito e conflito com Moisés. Mas Moisés não era um homem manso. Não conseguiram entender? Toda a família tem conflito. Nós não estamos, ou seja, isentos disso. Se você olhar Davi,
o coração de Deus. Quanta dificuldade Davi teve com os filhos dele. A gente lembra muito de Absalão. E outras coisas aconteceram. Então, fique tranquilo. A sua família, ela não é a única. Tem muita família que tem problema. E problemas sérios. Mas tem uma coisa que vai fazer a diferença. Que é a presença de Jesus. Glória a Deus. E a oportunidade que nós damos para Jesus participar conosco nesses problemas. E o texto, ele nos mostra isso, porque quando surge esse momento de dificuldade, né, nós percebemos que Jesus entra em cena. A terceira coisa que nós podemos perceber dentro do texto, que, olha, toda família tem problema, não tem? Toda família tem, ela em menor ou maior intensidade, mas ela tem problema. Mas o que me chama a atenção aqui é que a questão de identificar o problema mais rápido possível. Acho que eu não vou precisar, não quer me ouvir, né? Vou falar até um pouquinho mais alto, porque a minha voz costuma dar sono, sabe? Então vamos dar uns gritos. Eu tenho que ser muito tranquilo, né? E aí, o que acontece? O problema eu sei que ele tem. Mas o que eu preciso entender e fazer é identificar os problemas o mais rápido possível. Por quê, pastor? Observe aí no versículo de número 3, tendo acabado o vinho, aqui é a voz do escritor. A mãe de Jesus disse, eles não têm mais vinho. Ela identificou o problema. Ela identificou, ou seja, que algo havia de errado. O que nós percebemos é o seguinte, irmãos, problema todo mundo tem. O que eu preciso fazer é identificar o problema o mais rápido possível, principalmente entre o casal. Às vezes nós sabemos que a coisa não está indo bem, mas a gente vai velando, a gente vai cercando o negócio, sabe? Mas sai, você quer, tudo bem, né? Às vezes comenta com o outro, mas a gente não ataca a questão na raiz. A gente deixa a coisa ir avolumando, vai tomando corpo, vai ficando grave, e a gente não resolve. E aí a situação fica tensa. E aí não existe mais o diálogo, porque eu deixei o negócio agravar. O problema vai ter. Sabe por quê? Porque nós não somos iguais. Famílias diferentes, culturas diferentes, valores diferentes. E nós nos encontramos e resolvemos fazer um só. A Bíblia diz que serão dois, uma só. E aí, para ser esse tem que ter ajuste. Né? Além de ter ajuste, se não der certo, quando a gente quer ajustar uma coisa, sabe o que a gente faz? A gente tira. Então quer dizer que vai ter momento que eu vou ter que perder alguma coisa para poder me tornar um. Mas eu sou tão vaidoso que eu não arredo o pé, ela vai ter que arredar. E aí o negócio se instala. Fica tenso. A primeira coisa, eu sei que tem problema, eu vou identificar o problema. Agora, quando nós analisamos o texto, nós podemos inferir uma outra coisa aqui. Quem foi que identificou o problema? Se falar de gênero, foi a mulher. A situação se instala, senhores. E o negócio não parou. Quem vai primeiro procurar ajuda? É a mulher. Ela tem um filho, ela tem uma sensibilidade. Ela vai, ela procura. Ou ela desabafa com uma amiga, ligado, né? Ela desabafa com alguém, ela procura quem para resolver. Mas a mulher procura. Aí eu pergunto para você, quem é que identifica os problemas na sua casa?
te responder ali. Na relação entre o casal. Porque às vezes ele fala, ó, a mulher identifica o arroz, feijão, a conta para a semana que vem, né? Ó, o Zequinha precisa, olha o Joaquim, né? Não é isso não. É a relação entre o casal. Quem é que identifica que a coisa não está indo bem? Que existe uma anomalia. Agora, dentro disso, não é apenas sentir que a coisa não está boa. É diagnosticar a causa da anomalia. Legal? Se eu tenho um problema digestivo, todas as vezes que eu almoço, como aquele almoço fantástico que vem e faz. E aí a digestão fica boa. Vamos sorrisar hoje. Vamos sorrisar amanhã. Vamos embora aqui. Vamos aqui ali. Eu resolvi? Mas passo mais gravando. O que eu preciso? Ter um especialista, fazer uma endoscopia, mais detalhes, para tratar a situação na raiz. E na relação a dois, no casal, na família, não dá para ficar enrolando. A situação se instalou, olha, vou buscar o diagnóstico. Sem diagnóstico não tem cura. Não resolve. A gente vai enrolando, vai maquiando e vai deixando a coisa ficar tensa, a ponto de não querer mais ter diálogo, falar, não dá mais para resolver. Mas você deixou a situação se instalar. E nós não podemos permitir isso. Nós não podemos deixar a coisa acontecer. Nós sabemos que toda família tem problema, tem dificuldade, tem mesmo. E isso aí vai nos fazer crescer. Olha, em relação ao conflito, eu vou dizer para vocês uma coisa. É raro, né, se uma família disser, um casal disser, que nós nunca tivemos desacordo na nossa relação, tem alguma coisa de errado. Aí já tem uma anomalia. Por quê? Nós não somos iguais, né? Cara, gosta de coca? Eu evito. Mas eu compro a coca? Eu bebo a Fanta, de vez em quando eu dou uma sobrada, não tem não, vamos beber junto aqui, tá? Mas, né, nós não somos iguais, né? E aí, se não há um momento de, né, nós nunca entramos em desacordo, olha, pode ser que nessa relação tem um que ele assumiu toda a posição e anulou o outro. Então o outro tem vontade, mas ela nunca é cumprida. É só a vontade dele ou dela. Vamos falar dos dois lados. Dele ou dela, né? E ele não tem voz. Irmão Paulson, né? Ele não tem voz. Ela chega, não, eu não quero, é assim. Já era. Já era, né? Sim, bem, sim. Então não há como. Vai existir. O que nós precisamos é buscar o equilíbrio. Olha, até aqui só está sendo feita a minha vontade. Só eu estou sendo egoísta nessa relação. Por que não abrir mão em relação ao outro? Fazer o outro estar alegre, feliz, se sentir bem, né? Vai existir. Agora eu vejo o seguinte, que os conflitos eles promovem crescimento. Quando nós buscamos a solução e sentamos para resolver. Agora, o que é importante também é o seguinte, eu quero sentar para dialogar, para resolver. Se eu for apagar um incêndio, a situação está tensa, com um galão cheio de gasolina, eu vou apagar esse fogo. O negócio vai ferver, tem alguns que comigo é assim, eu chego e já resolvo. Nem sempre. Tem hora que é melhor ouvir, tem hora que é melhor ficar caladinho. Tem hora que, se for possível, nem respira. Nem respira. Depois vai lá fora e... visando o bem. A hora que a situação baixar, ó, naquele momento, que tal se vamos conversar, vou expor a minha linha de pensamento. E aí vai.
a coisa se alinha. Mas se eu bater o pé e dizer não, né? Ou eu sei que a coisa existe, mas eu não quero resolver, eu deixo, né, a coisa volumar, depois eu não dou conta mais, não tem diálogo, né? E nós temos uma coisa, sabe, irmãos? A família, ela é alvo do inimigo das nossas almas. Nós sabemos isso. E se você tem uma família desestabilizada, você tem uma sociedade que está sendo enfraquecida. Se você tem uma família desestabilizada dentro da igreja, você tem uma igreja que está com uma anomalia e que, se não for tratada, vai afetar a comunidade. São filhos que poderão estar na rua, meninas, meninos, que estarão fazendo outras opções, porque não tem base, não tem família, porque a família está desajustada. E quem se relaciona com filhos que têm uma família desajustada, afeta em todas as áreas desta criança. Em todas as áreas. Ele tem dificuldade na aprendizagem, ele tem dificuldade na relação com os amigos, ele tem dificuldade com respeito, ele tem dificuldade com limites, porque a causa está dentro da família. Quando falou no respeito, se o marido não respeita a esposa e vice-versa, o filho também acha que não precisa respeitar a outra que ele tiver uma relação, e aí a coisa vai. Então você consegue entender que nós precisamos tratar a situação, identificar e ir na raiz. Não é enrolar, não é deixar a coisa ir passando, porque vai chegar um momento que eu serei tomado por ela. E aí, perdi o controle. Tranquilo? Vamos lá. Dentro dessa questão da relação, vamos mexer um pouquinho com a questão do casal. Tem que ter, né, a cura, tem que ter o diagnóstico. Só quero destacar, nós não vamos entrar no texto. Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Observe uma situação que eu acho muito pertinente, né? Eu vou comentar aqui, mas parafraseando, né? Uma situação da relação em família que nós temos, onde a questão nós temos, quando eu falei que a mulher é aquela primeira que identifica, os irmãos vão lembrar, é o caso da atuação de Abigail, mulher de Nabal. Nabal, muito bem de vida, rico, numa honra, tinha 3.000 cabeças. Quase a gente vê esse país, a gente vê esse Jó, mas na frente, mas muito bem, mas um sujeito estúpido. Né? A própria mulher, o nome do meu marido é o caráter dele. Meu marido é louco. Tem uma versão que diz que ele é insensato. Mas a versão diz o seguinte: porém, a sua esposa Abigail, ela era sensata e formosa. Tem uma outra versão que fala que ela é de entendimento. E observe que teve uma situação, um homem com 3.000 cabeças. Davi pediu alimento. Ele disse: quem é Davi? Não vou entregar nada meu. E pronto. Só que se instalou a situação. A coisa ficou grave. Porque Davi disse o seguinte: se esse homem não quis me atender, eu tratei muito bem os servos dele. Depois você vai ler isso em casa. Eu tratei muito bem os servos dele, os pastores deles de ovelha, quando esteve aqui. Agora eu preciso, vamos dizer assim, um pedaço de pão, ele me negou. O que vai acontecer? Vamos lá. E Davi era homem de guerra. Se instalou a situação. Porém, Abigail, ao saber disso, ela pegou a cavalgadura, pegou o alimento e ela procurou Davi. Olha, eu vou dizer para você uma coisa: meu marido é louco. Ele é louco. E eu não vi os seus servos, mas a tua serva está aqui. Ela subiu. E aqui tem o alimento. Abigail, se a gente fosse falar dela, aqui tem coisa.
Abigail é prudente, Abigail é inteligente, Abigail lutou pela família dela, Abigail lutou pela casa, Abigail protegeu o marido dela. Aí o texto diz, olha, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ela lutou. E o que nós precisamos, Senhor, é disso. Mesmo que alguém, um dos pares, tenha um momento de debilidade, vamos lutar pela nossa casa. Vamos procurar a solução. Vamos lá resolver. Mas não vamos deixar a coisa lastrar. Ela foi de imediato e disse, eu vou lá para resolver a situação. Nós temos algum Nabal aqui? Também. Quantas Abigail nós temos aqui? Amém. Oh, melhorou, né? Não teve unanimidade não, mas eu já fiquei animado, né? Mas os senhores não fiquem tristes não, porque nessa relação eu quero destacar uma outra família, Manoá, pai de Sansão. O autor não quis mencionar o nome da mãe. Fala mulher de Manoá. Então quem diz que a Bíblia é machista, errou, né? Vamos lá. Olha só. É interessante que eu destaco na relação com Manoá. Manoá, ele ouviu a sua esposa, respeitou a palavra dela e ele foi companheiro. O casal não preocupava em ter filho, mas Deus resolveu presentear. Como resolveu presentear Abraão, ou Abraão. Só que ele não soube lidar num dado momento com o presente de Deus. E ele trouxe o problema para sua casa. Mas Manoá não. Quando a mulher disse para ele, olha, um homem de Deus, um anjo apareceu para mim, e ele disse, vamos orar. Espiritual. E disse Deus, o homem que tu mandastes, manda ele voltar. Volta aí. Para ele nos orientar a confiar nesse menino. Ele já estava crendo na promessa. Porque ela só trouxe a informação. Mas ele já orou pedindo, eu quero saber como que eu vou educar ele. Ele não disse que ela era mentirosa. Mas ele foi companheiro. Quando o anjo apareceu, o que a mulher fez? O texto disse que ela corre e chama Manoá. Companheirismo. Nós precisamos desenvolver isso na nossa relação. Ter companheirismo, estar presente. Ele foi com ela, ele recebeu a orientação, ele respeitou ela. Isso é importante. Nós precisamos guardar isso aí. Então esse terceiro ponto que nós vimos, a questão de identificar a causa, identificar a raiz, a outra coisa, vai estar linkado o que eu estou falando para vocês. Está lá no versículo 4. Maria identificou, mas ela disse o seguinte, olha, quando ela procura Jesus, o que ele disse? Mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Um segredo para nós. Vamos deixar o Senhor agir no tempo dele. Tem problema que surge na nossa vida, que surge na nossa família. A gente conta para Jesus, a gente ora, mas não resolve de forma instantânea. Tem tempo para a coisa acontecer. E aí a família entra em atrito. E alguns chegam até a desanimar. Não vou orar mais não, não vou esperar mais não. Espera. Deixa Deus fazer a coisa no tempo dele. E o que é interessante é o seguinte, que quando Deus disse para Abraão que daria a ele um filho, era no tempo dele. Foi 25 anos depois, senhores. E veio. Mas foi no tempo de Deus. Abraão insistiu. Não, mas Sara tentou ajudar.
Olha a dor de cabeça que deu. Ciúme, abandono da criança, atrito entre o casal. Olha que dificuldade. Vamos esperar e vamos deixar Deus agir no tempo dele. E vamos confiar. O outro princípio que nós pegamos disso, além de deixar Deus tratar o problema no tempo dele, ou seja, o que nós precisamos fazer também é obedecer. Acho interessante aqui, né? Muito importante. Interessante quando a gente fica surpreso e não sabe de uma coisa, né? Eu conheço e eu julguei muito importante quando foi mencionado a palavra. A palavra, irmãos. Faça tudo que ele mandar. O nosso referencial, irmãos, é a palavra. Para a vida do casal, não adianta. Não adianta. É a palavra, é aplicá-la à nossa vida, é viver a nossa vida. Isso na nossa vida. A Bíblia tem orientação para o homem, tem orientação falando do papel da mulher. Se o homem viver o que a Bíblia diz e aplicar na vida dele, o papel dele como responsável, como marido, e vice-versa a mulher, os nossos problemas serão mínimos. E a gente vai ter maturidade para resolver eles. Só que às vezes nós sabemos do remédio, nós temos a receita, mas nós não fazemos uso dela. E às vezes até citamos para o outro, mas não aplicamos na nossa vida, nós não vivemos ela. É fácil, pastor? Não é, mas é possível. É possível nós vivermos isso. A questão da obediência. Vamos lá, tá? Outra coisa que nós precisamos entender dentro disso aí, nós precisamos crer no milagre. Observe uma coisa interessante, porque quando procurou Jesus, depois Jesus disse, pega as talhas, enche de água e leva. Era muito comum na festa ter vinho e ter água. Era comum. Além da comida, tinha. Mas as talhas que estavam lá eram para purificação. Era pedra, era um outro objetivo. Mas Jesus disse, pega, enche a ela de água. Serve. Eles obedeceram. Eles creram. Foi levado. Quando chegou a provar, o homem, o texto diz que quando ele pegou, era a água que eles tinham enchido. Eles não sabiam, o mestre não sabia, mas eles bem sabiam de onde tinha tirado. Quando ele toca a água, ele tira, é água. Quando ele bebe, a água não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor. Mas quando ele toca a situação, eu quero dizer para você, é isso. O problema instalou, a situação está difícil. Siga as orientações da palavra e deixa Jesus fazer uma mudança profunda. Água para vinho foi uma mudança química, mudança de molécula. Tem muita coisa aí, não sei se tem químico aqui, mas tem muita coisa aí, tem muita coisa aí. Mas foi algo instantâneo. Eu quero dizer para você é o seguinte, não há nada impossível para Deus. Olha aí. Talvez no relacionamento, né? Alguns momentos Nabal aparece. Questão nossa de egoísmo, não querer ouvir, só querer privilégio, ser bruxo na relação. Mas tem muito tempo que a gente está assim. Olha, calma, confie em Deus. Se Jesus está nessa relação,
se ele foi convidado, se ele tem a liberdade, tem uma coisa, ele pode mudar. Ele pode mudar. É interessante que essa questão do tempo voltando, observa o seguinte: nós somos muito apressados e nós queremos as coisas instantâneas. Se a gente olhar na Bíblia a maneira como Deus trabalha, Deus tem tempo dele para fazer as coisas. Ele tem tempo para fazer as coisas. Nesse mesmo Evangelho, no capítulo 11, nós vamos ver a situação de Lázaro. Quando Jesus recebeu a notícia, ele ficou 2 dias na verdade. E quando ele chega no túmulo, uma das irmãs de Lázaro fala assim: não abra, não tira a pedra, Senhor. Já tem 4 dias. Na visão dela, a situação já estava perdida. E muitas vezes no nosso relacionamento, como família, como casal, nós estamos dando a situação como perdido. Mas eu quero te dizer nessa noite que não dê como perdido. Se Jesus está sendo avisado, e se Jesus está presente na relação, foi firmado na presença dele, não dê o caso como perdido. Ele pode mudar. Mas a gente precisa crer. Tem que crer. Aí é o sobrenatural. Lembra da mudança da água? A gente usa, mudou da água para o vinho. Mas para Jesus, irmãos, não é difícil. Se ele está na relação, e não é novidade para você. Não é. Agora, isso aí exige uma questão de disciplina e de exercício nosso. De aceitar isso aí. E de esperar o tempo dele. E de entender que ele vai fazer. Tem uma passagem bíblica que mexe comigo, acho bonito demais. É Mateus 8:8. Quando o centurião encontra com Jesus e ele fala: olha, lá em casa eu tenho um problema, está uma situação muito difícil, mas o senhor não precisa ir. Manda daqui uma palavra que o milagre vai acontecer lá. E nós precisamos viver isso, irmãos. Nós temos que viver isso. Essa fé, essa intimidade, para o nosso relacionamento, para a nossa família. E aí, outra coisa que nós percebemos dentro do texto, além dessa questão de viver e de crer no milagre, observe uma coisa. Olha, o melhor aconteceu após a intervenção de Jesus. Ou seja, e o último, o que é interessante, é que quando o mestre Sala bebeu, o que ele fez? Ele procurou o noivo. Rapaz, você me surpreendeu. O melhor está aqui. Glória a Deus. E o versículo 12 diz o seguinte: e assim Jesus principiou os seus milagres, e todos creram nele. O milagre que Deus pode fazer e quer fazer na sua vida vai contribuir para o reino dele. Glória a Deus. Outras pessoas irão crer. Outras pessoas irão ver a diferença da sua vida. Você superou, eu consegui. Serve de exemplo para outros casais. E outras pessoas, o reino do céu será engrandecido. Então são coisas que a gente precisa aplicar na nossa vida. Quando o tema vem falando aqui, né? Edificando em Cristo. Eu estava comentando com a Márcia aqui, falando, esse aqui está dizendo que é um processo. Lembra? Vamos lá para vocês entenderem. A gente chega em casa, bem, o almoço está pronto. Estou fazendo. Ela não terminou, mas ela está. E nós sabemos que o melhor está por. A nossa vida cristã, a vida 2, eu também gravei uma frase aqui: são 45 anos, o laço não rompe fácil. Edificando. Edificando. Eu não sou o mesmo, né?
conheceu. Acho que estou melhor. Ela não é a mesma, mas está melhor. Eu conheço ela mais do que aquele dia. E a gente vai se ajustando, a gente vai crescendo. Nós temos prova aí. Segunda, eu tenho uma outra mais velha, eu tenho o outro, né? Ele é mais alto que eu, né? Nós somos espelho. Só o ministro que não está casado, ela está casada, a mulher está casada, né? Mas olha para a gente, né? E a gente vai se conhecendo. E a gente vai construindo. A gente assim, eu acerto todo dia? Não acerto. A gente tem que ter humildade para entender que a gente errou, que a gente falhou. E procurar melhorar. E melhorar. Talvez não é 100%, mas 50%, 60%. E a gente vai edificando. Ninguém é perfeito. Ninguém. Mas todos nós temos condições para melhorar. Basta a gente querer. Porque a receita nós temos. Nós temos a palavra. A experiência com o Senhor Jesus nós temos. Testemunha das mudanças que Ele realiza, nós somos. Então o que falta? A coisa está em mim. A disposição tem que ser minha. Então aí fica o segredo, dentro desse texto, para que a nossa vida seja diferente, para que a nossa relação do casal seja diferente e que a gente vá crescendo, melhorando a cada dia, vai brilhando até ser dia perfeito. Mas é um processo. Aí vai a tolerância, vai a comunicação, vai a humildade, vai o respeito, sabe? Vai o respeito, o amor. Nós falamos muito amor, e às vezes faltamos com respeito, A partir do momento que eu aprendo a respeitar o outro, com certeza vai desenvolver um amor puro, sincero, verdadeiro. E é isso que nós precisamos. Amém? Amém. Eu quero convidar vocês para descansar a cadeira. Nós iremos fazer uma oração ao Senhor. E nessa oração nós vamos apresentar a Ele a nossa família, a nossa casa. Principalmente, você vai orar pela sua esposa. E a sua esposa vai orar por você. Você não vai falar aquilo que você queria que ela melhorasse, que ela fosse, não. Você vai pedir para o Senhor abençoar ela. E vai pedir nessa oração o seguinte: Senhor, homens, eu seja aquele homem que preenche todas as necessidades da minha esposa. Sejam elas físicas, espirituais e também emocionais. A mulher tem esse lado emocional também. E às vezes a gente falha, a gente quebra isso. Mas ela foi colocada dessa forma na nossa vida para nos completar. E às vezes a gente não entende isso. E nós queremos levar o negócio assim de qualquer maneira. Mas não é. Então, e a esposa da mesma forma. Seja essa mulher, essa companheira, que complete o marido, que atenda também as necessidades dele de uma forma plena. Isso. Aí Deus, que conhece a nossa vida, e que conhece você também, e ao ouvir essa sua oração, dizendo: Ele está dando a liberdade para mim agir, para mim trabalhar, eu vou abençoar. E a partir daí, a sua vida vai ser diferente.
Amém? Então vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela liberdade eterna, Deus, que nos deu estar aqui fazendo a exposição da tua palavra. Destacamos princípios contigo na mesma, entendendo que são pontos essenciais para edificarmos a nossa família, ó Deus, segundo a tua vontade. Entendemos também que nós não somos perfeitos, que nós precisamos amar o teu trabalhar em nossa vida. Mas, ó Deus, eu me coloco nas tuas mãos agora, pedindo, eu quero ser aquele marido, aquele companheiro que venha completar a vida da minha esposa, atender às suas necessidades, sejam físicas, emocionais e espirituais. Ó Deus, que o nosso relacionamento sirva para a manifestação da glória do Senhor no meio desta sociedade que está sendo corrompida pelo pecado, esta instituição família que está sendo desacreditada pelo mundo, mas ainda existem famílias que são edificadas na tua palavra, Senhor, famílias que obedecem à tua orientação, que têm como valores os princípios bíblicos e que nos fazem ser diferente. Sabemos que não somos perfeitos, há muito a trabalhar com o Senhor em nossa vida, mas abrimos o nosso coração, damos a liberdade ao Senhor para trabalhar com nossa mente, no nosso dia a dia, levando-nos a entender aquilo que precisa ser mudado, mas de maneira harmoniosa, Senhor. Oh, Deus! Acolha, Senhor, nesse momento, ó Senhor, assunto. Visita, Senhor, os corações. Ajuda-nos nesta caminhada. Oh, Deus! É o trabalhar com o Senhor. Venhamos, ó Deus, a humildade, a simplicidade, para entender, receber e aceitar a vontade do Senhor para com as nossas vidas. Pai maravilhoso, nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus e a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com cada família. E nós dizemos amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Pastor Velho. Amém. Pode sentar. Quero agradecer.